de gols. Se fosse para ter talvez um vencedor hoje, seria o Atlético Goianiense. Como que está o sentimento do vestiário, principalmente após uma semana, né, de saídas com turbulência, saída do Jair Ventura, Wagner Love, Danielzinho, e esse empate aqui, jogando bem, e que poderia ter sido 3 pontos? Boa noite. O vestiário foi desse sentimento que poderíamos ter saído daqui com os 3 pontos. É sempre um jogo difícil jogar aqui contra o Cuiabá, e o Cuiabá já vinha de 3 vitórias, com 2 goleadas, uma vitória importante contra o São Paulo. Vou dizer assim que primeiro enaltecer os jogadores pela coragem que eles tiveram, pelo empenho, e respeito primeiramente ao Cuiabá, de entender como é que o Cuiabá jogava e o que a gente poderia estar fazendo para poder agredir, neutralizar, e que a gente pudesse estar chegando mais na frente com possibilidade de gols. O sentimento do vestiário foi justamente esse, né, que poderíamos ter feito um resultado melhor, saído com 3 pontos, mas viemos aqui, conquistamos 1 ponto. Não foi algo assim que, pela circunstância, não. A gente tentou os 3 pontos, mas faltou um pouquinho daquele detalhezinho no final ali para concluir a gol, mas saímos aqui com um bom resultado conquistado por esse grupo de atletas aí. Boa noite, Anderson, Davi Navarro, da Rádio Capital. As vitórias do Atlético Goianiense esse ano no Campeonato Brasileiro, até agora as 2 foram fora de casa, e mais uma vez bateu na trave fora de casa para conseguir os 3 pontos, dessa vez contra o Dourado num jogo muito bom. Como explicar esse desempenho que parece melhor do Dragão, jogando longe das suas dependências? Nós fizemos alguns jogos bons em casa, né? Tirando aí, acho que um primeiro tempo contra o São Paulo, o último jogo contra o Criciúma. Eu vejo assim que essa questão em casa, assim, até mesmo contra o Cruzeiro, a gente fez um bom jogo. Eu acho essa questão da ansiedade, de querer mostrar para a torcida ali a força do Ascioli, e em determinado momento os resultados não apareceram. Mas o foco na competição é sempre estar somando pontos, né? Então fizemos mais uma vez um bom jogo, e fica aquela sensação do vestiário que a gente poderia ter saído daqui com uma vitória. Só um segundo, pessoal, ele está colocando o fone aqui. Boa noite, Anderson. Felipe André aqui. Você teve um dia, né? Você teve uma atividade aí à frente da equipe. Serão praticamente 2 atividades também para o jogo contra o Grêmio. O que você entende que é prioridade, que o Atlético precisa evoluir nesses jogos que você notou nessa partida e também para o jogo contra o Grêmio? Boa noite aí, Felipe. Como você falou, pouquíssimo tempo. Buscamos manter o sistema que vinha sendo utilizado, e correções assim com relação basicamente ao adversário, ao Cuiabá, que a gente enfrentou. Então os ajustes foi muito mais em vídeo do que propriamente treinamento em campo, né? Então o que ficou assim pra gente nesse jogo e outros jogos aí, aquele refinozinho no final ali, naquele terço final, na hora da conclusão, tivemos 18 finalizações mais uma vez hoje, né? Tivemos algumas chances claras de gol. Então, assim, o que eu vejo, assim, a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade naquele momento final ali. Boa noite, Anderson, Henrique Alcaraz. Pensando justamente nessa questão que você falou, desse pouco tempo de trabalho, principalmente nessa questão das finalizações, você falou foram 18 finalizações, como trabalhar isso no jogador, no atleta, além da parte tática, além daquela questão da chegada, porque a chegada está tendo, o Atlético está pecando ali justamente no último terço? Trabalho diário, trabalho de potencializar cada vez mais os jogadores, nesse sentido a questão dos atacantes, mas envolve a equipe inteira, né? Então trabalhar cada vez mais, potencializar cada vez mais esses jogadores para que a gente consiga finalizar melhor essas jogadas e comece a ter um pouco mais de gols e conquistar as vitórias. Ô Anderson, e a minha pergunta ela vai de encontro com a sua segunda resposta, também a pergunta do amigo Felipe André,
sobre essa questão de melhorar o desempenho, e aí, especificamente falando em casa, como você já destacou, o Atlético só tem, né, 1 ponto conquistado no Antônio Ascioli. Para quarta-feira já, você que trabalhava junto com o Jair Ventura, você viu os acertos, viu os erros que não podem acontecer. O que para quarta contra o Grêmio, um confronto direto, uma briga na parte de baixo da tabela, você já vai fazer para o Atlético perder essa ansiedade, digamos assim, e conquistar essa primeira vitória no Brasileirão deste ano? Boa noite, aqui é o Rodrigo Alves. Boa noite, Rodrigo. Primeiramente é recuperar esses atletas o quanto antes. Vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. A gente está falando de Grêmio. Eu acho que o nosso campeonato não é com o Grêmio. O Grêmio daqui a pouco ele vai deslanchar, devido à grandeza e os jogadores que tem. Mas o Atlético já fez grandes jogos e a gente vai com o intuito de Ascioli fazer mais uma grande partida, né? Entendendo como é que o Grêmio joga e ajustar a nossa equipe para que a gente possa, no Ascioli, com a força da nossa torcida, por conhecer o campo, conquistar os primeiros 3 pontos dentro de casa. Beleza, encerrada a coletiva.